Angelita, me desculpa eu não te dar a atenção que eu gostaria. Dez minutos é muito pouco. Muito pouco. Eu vou chegar bem antes. Ele bem pequenininho, atravessou a rua sozinho, sem ajuda de ninguém, e foi comprar um presente pra mim. Um pente de plástico. Foi o primeiro presente que ele me deu. Presente de Dia das Mães. Call me for Bill. Bill. Okay, Bill. Yes. Dou 2 vezes o valor de mercado. De infecção é muito grande e você não vai poder vê-lo. 10 minutos. Nem 1 minuto. Mas, como eu sei que é importante o carinho da família, vem comigo. Eu não tô te vendo. A câmera não tá te mostrando. Mas eu quero te ver, meu filho. O importante, meu filho, é que você vai ficar bom. A senhora sempre fala sozinha? Falo. Às vezes. Poucas vezes. Pai, só se fala nisso. Mas 2 vezes o valor do mercado é muita grana. É. O corretor, um tal de Bill, ele soube de mim através dos amigos que fizemos em Houston, quando eu morei lá, no meu doutorado em agronomia. Australiano, quer dizer, inglês com sotaque australiano, viveu metade da vida em Canberra. O pai era cônsul, embaixador, uma coisa assim. Mas então por que esse tal de Bill não vai comprar terras na Austrália, já que ele conhece tão bem? Pela distância, né? A distância faz toda a diferença. Um avião com menor autonomia sai do Texas e vem baixar aqui. Mas na Austrália? E por que Passo Fundo e não qualquer outra cidade? Placa. Mas Essas terras são vizinhas do aeroporto. Eles podem ampliar a pista, podem ampliar a área de estacionamento dos aviões. Podem me comprar, né? Eles sabem que eu sou o coordenador da Defesa Civil.
Eles sabem que eu posso falar com as pessoas, posso facilitar a vinda deles. Bom, você já deve ter imaginado que a maioria das pessoas que fica aqui no hotel tem algum envolvimento ali com o hospital, né? E o teu filho? O meu Jackson inventou de querer lidar com um motor de carro. E eu? Claro, meu filho, isso mesmo, vai em frente, um dia você pode precisar. Quis se exibir pro Leandro. Foi procurar o defeito no motor. O Leandro nem queria levar no mecânico, mas Jackson queria se exibir para um amigo rico, dono de um carro antigo de colecionador. O motor explodiu. Ai, eu não acredito nisso. Saltou óleo quente por todo o tórax dele. Os braços também. Ele gritou e eu saí correndo ao encontro dele. Ai, que horror! Essa maldita mania das mães de querer que os filhos aprendam uma profissão. Por mais que Afonso negasse, ele sabia que eu sabia da amante dele. Na época, meio desesperado, eu me afastei. Tinha que pensar que decisão tomar. Vim para Passo Fundo. Meu filho Jackson nasceu aqui há 17 anos. 17 anos. Eu estava cansada de dizer que não suportava mais, queria me separar e blá, blá, blá. Acabei num bar. Ai, eu me senti notada naquele bar. Eu não sou uma mulher nova, né? 40 anos. Há tanto tempo casada e tudo. Fiquei vaidosa por uns instantes. Mas depois veio a angústia. E de repente eu me perguntei: e se Jackson entrasse por essa porta e me visse ali, daquele jeito? Meu Deus, eu fui embora rápido. Eu chamei Jackson na minha imaginação para me tirar dali. E se Jackson morrer? O grande problema dos pacientes com queimaduras é a infecção. Por isso que nós precisamos, ao máximo, evitar o contato. É por isso que o contato com ele deve ser via Skype. O quadro do Jackson é muito delicado. Algumas partes do corpo dele apresentam queimaduras de 1º grau, outras partes apresentam queimaduras de 2º grau e ainda outras partes com queimaduras de 3º grau. Nas queimaduras de 1º grau, há vermelhidão, inchaço e dor. Nas de 2º grau, surgem bolhas. E nas de 3º grau, ocorre a destruição quase completa da pele. A pele fica esbranquiçada. E a dor é muito grande? Infelizmente, a dor. Há casos nas queimaduras de 3º grau em que não há dor devido à destruição das terminações nervosas. Ai, eu não sei se eu vou lembrar de todas essas informações. O que importa mais é que vocês saibam que nós estamos fazendo de tudo, o máximo possível, para que o Jackson sinta o mínimo de dor. Eu sei o quanto é difícil para mãe, pai, irmãos. É muito sofrido. É sofrido para mim também. Eu passo o dia tentando não chorar. Tentando ser forte. Eu não posso me desesperar. Além de sofrer, cada um de nós tem que fazer a sua parte. No seu caso, é importante que o Jackson saiba que a mãe dele está perto dele, lutando por ele, torcendo por ele, sofrendo por ele. Da minha parte, eu preciso fazer aquilo que o médico faz.
Oi, vô. Óbvio. O pai tá na plantação, ele já vem cá. Já chega pro almoço. Contei, Bárbara, do teu bisavô? Meu pai era um colono, muito trabalhador, mas sem muita instrução. E essa terra era dele, do teu bisavô. E esses texanos não vão nos tirar daqui, não. Sonhei contigo, mãe. No sonho você estava muda. Faz tanto tempo que você saiu de casa, mãe. Até achei que você tinha morrido. Se for preciso, vou vender a casa. Trouxe aquele queijo que tu gosta. Uma pena que não podemos ver o Jackson. E ele não se permite ver pelo Skype. Meu pai, ele gostava de se exibir levantando halteres. Ai, como eu gostava daquela brincadeira dele, de me erguer quase até o teto. E é quase só o que eu lembro dele. Um pai ausente. Talvez com ele eu tenha aprendido a não precisar de homem nenhum. Ai, como eu gostava do meu pai. Sou enfermeiro lá já há um bom tempo. Eu sei que você está precisando de se distrair. E como eu sou um bom contador de histórias, porque eu gosto de ler, e quem lê geralmente sabe contar histórias, eu resolvi conversar com você. Eu não tenho conseguido me distrair. Alguma coisa mudou na minha relação com a Flávia, a minha mulher. Pode contar. O Barga é o teu melhor amigo e eu. O pai vai dizer, eu sou um túmulo. A Flávia tomou um gole de vinho, secou os lábios com guardanapo, olhou nos meus olhos e disse: nós temos uma relação de boa qualidade. Eu desci as escadas do restaurante, sentindo uma espécie de dor. A luz dos carros me atingia no olho. E aquilo me doía menos do que a frase que ela me disse. Nós temos uma relação de boa qualidade. Quer dizer então que os meus sentimentos, o meu relacionamento é como se fosse um queijo, a ignição de um carro, sujeito a controle de qualidade? Que isso? Eu preferia que ela tivesse me dito palavras vagas. Aí quando eu sentei com ela no carro, um pouco indignado, bastante indignado, eu disse para ela: então quer dizer que nós temos uma relação de boa qualidade. E ela me disse: se for o caso, podemos fazer um recal. Mas a Flávia não estava brincando? E ela se queixa. Ela se queixa de mim o tempo todo. Porque eu estou sempre mudando o visual. Ora eu tiro a barba, ora eu deixo a barba, corto o cabelo como agora, outra hora me dá uma louca e deixo crescer.
Não consigo ficar com o mesmo visual e ela reclama. Ela diz que na minha cabeça é só DDT. Doenças, doentes e tragédias. Separada, precisava. Ela precisava me deixar sozinha e trabalhar. À noite, eu esperava aflita sua volta para casa. Esperava na parada de ônibus. Não aguentava ficar em casa esperando ela. Os ônibus passavam e nada da minha mãe descer. Não estava em nenhum. Eu acho que Israel, de medo, pode acabar jogando uma bomba no Irã. Israel não faria isso, não contaminaria a própria região. O noticiário só fala dessa paranoia. Até no domingo, na hora do chimarrão. A Coreia do Norte poderia jogar uma bomba no Japão, a Índia no Paquistão. A população deve ser orientada, procurar subir para andares mais altos para fugir da radiação que está no chão, ou então entrar em porões bem fechados. Como é que você sabe disso, Vó? Eu sou do tempo da Guerra Fria. A gente dormia, acordava, dormia, só pensando na guerra nuclear. As pessoas vão ter que se virar por conta. O governo pode fazer muito para evitar ou postergar a explosão. Mas depois... O Bill me mandou uma mensagem. Ele disse que o pânico no Texas é total, mas que não explodiu bomba nenhuma ainda, é só pânico. Os pais dele já compraram passagem para a Austrália e vão ficar em Canberra até a poeira baixar. Vamos dar o troco. Vamos dar o troco para os americanos. Vamos criar todas as dificuldades que eles criam para nós, como nós queremos entrar lá. Vamos criar para eles entrar aqui. Eles não vão obedecer. Pai, eu tô namorando o Bill. O quê? O Bill? Namorando o Bill? Pai, não é bem um namoro. E ele também é só corretor, ele não tem culpa, é claro, dessa paranoia toda que tá no Texas. Ele é só um corretor. Mas minha filha, tem tanto rapaz pra te namorar aqui. Logo esse. Mas pai, ele só antecipa as possibilidades e ganha, é isso que a empresa dele faz, ele não tem culpa. Esse texano vai te pedir em casamento só para arrumar a cidadania e ficar por aqui, ó. Tá na cara. Pai, você que tem culpa nisso. Ele disse que gosta de ficar comigo porque meu inglês é ótimo. E quem me fez ficar todos aqueles anos em Houston foi você. A mãe não gostou e veio logo embora, né? Vocês se separaram por isso. Mas eu fiquei lá contigo, né? A Flávia tem razão quando ela diz que eu só penso em doenças, doentes e tragédias. Eu precisava sair mais com ela, sabe? Com casais de amigos, fazer essas coisas. Mas o melhor mesmo seria puxar minha paixão forte com as duas mãos, desgrudar minha paixão pela Flávia. Eu até tento, mas eu não consigo. Você se apaixona pela pessoa e aí idealiza, atribui qualidades a ela. E ela se torna uma pessoa perfeita, tipo aquela música do Pixinguinha. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa do amor por Deus esculturado. Mas não é assim. Ontem eu fui avaliar um paciente na CT pediátrica e eu vi uma colega. Tchê,
Como eu gostaria de me apaixonar por aquela colega. Uma menininha internada, 5 anos de idade. Dizem que sofria de AIDS. Não suportava a dor. Chorava, chorava. E não havia mais remédio diferente a administrar. Essa colega, pela qual eu gostaria de me apaixonar, pegou na mão da menininha e começou a conversar com ela. Eu gostaria que tu falasse mais sobre os teus colegas, da tua escola, os teus amiguinhos. E a menina chorava um pouquinho e contava mais um pouco. Daqui a pouco chorava mais um pouco. Então a minha colega continuava perguntando. Me fala da sua casa, dos seus irmãos, do seu pai, da mamãe, da vovó. A menininha chorou um pouquinho mais. Contou mais um pouquinho. Chorou mais um pouquinho. E a minha colega continuava. Me conta do seu quarto, dos irmãos, do pai, e a mamãe, e a vovó, e o gatinho, e os teus livrinhos, e as tuas bonecas. E por um momento, eu ouvi ela suspirar e dizer, agora não tá doendo. Ele perde os óculos. E como ela tá sem óculos, ela não consegue encontrar. E é sempre a menina que encontrava os óculos pra vó. E aquela menina disse, doutora, dessa vez não vai dar. Porque dessa vez eu não tô vendo. E se ela pudesse enxergar, ela viria que a médica dela estava chorando. A Flávia, ela não quer que eu conte esses sofrimentos. A Flávia, ela é humano não querer ouvir. Angelita, procura se lembrar de coisas bonitas que você fez com o Jackson. Uma viagem, por exemplo. No ano passado eu fui ao Rio num congresso e levei o Jackson comigo. Jackson viu da barca a ponte. Angelita, do que você tá lembrando? Da ponte. Ele disse, mãe, eu quero estudar engenharia. Angelita, vai até o chafariz da Mãe Preta. Vai te ajudar. Se eu não vender, eles me tomam. Me tomam. E nós vamos perder a propriedade e eu não vou ganhar R$1. Mas não é pessimismo teu, pai? Não. Não. Não é não, minha filha. O clima de ameaça nos Estados Unidos vem crescendo, principalmente no Texas. Talvez nem ocorra explosão de bomba nenhuma, mas pelo sim, pelo não, eles têm o plano de migrar. E o Brasil não é alvo de terrorismo.
E os governos não estão fazendo algum acordo? Eu falei com o prefeito, falei com o governador também. Eu me dou bem com os dois, tu sabe. Se acontecer invasão, nós não temos como fechar o espaço aéreo dos Estados Unidos. Ninguém tem. Ninguém tem. Todo dia eu acordo e levanto para trabalhar. Me arrasto pro banheiro, me barbeio, visto e saio sem me alimentar. Já no carro eu ligo o rádio nas notícias da polícia e do futebol. Então chego no trabalho onde ralo e batalho, pão de sol a sol. Minha vida é assim, trabalho sem fim. Angelita, o Jackson me contou um sonho que ele teve essa última noite. Ele sonhava que ele tinha diante dele um copo de guaraná, que ele tentava alcançar. E cada vez mais o copo ia para longe. Cada vez que ele tentava alcançar, um vento batia e levava o copo mais para longe. Eu sei o que significa esse sonho. Você também sabe. Eu tô me lembrando agora da morte da vovó. Ela queria ficar em casa com todo mundo no Natal, né? Como era tradição. Mas ela estava muito malzinha e acharam melhor que ela permanecesse no hospital. Ela e a mamãe falaram sobre os presentes. A vovó deu uma palmadinha na minha mão. E eu e mamãe fomos embora ao cair do sol. Depois nos contaram que a vovó pediu que erguessem a cabeceira da cama porque ela queria ver. E ela viu o seu último pôr do sol. O Jackson estava conversando com aquela menina lá do Texas, a Anne. E ele me contou que ele sonhou que ele recebia a Anne aqui. E que os dois estavam na Praça dos Plátanos de mãos dadas. E que quando ele tocava os lábios dele nos dela, ela sumia. Ou ele sumia, ele não sabe direito. Eu também tenho sonhado com um piano. Um piano bem bonito, que não me pertence. E por isso eu hesito em tocá-lo. E eu estico furtivamente as mãos em direção às teclas e não chego a tocá-las, mas mesmo assim elas começam a emitir um som. E eu fujo. Eu fujo do som. Esse sonho com o piano me deixa confusa. Porque eu posso ficar triste com ele, mas eu também posso ter uma sensação mais ou menos boa. Angelita, não há dúvida. Esse sonho mostra o quanto você está junto do teu filho. Você sonha como ele, sente como ele. Aos poucos eu vou tomando consciência do fim. Você não quis me magoar. Por isso não quis falar sobre o significado óbvio do sonho.
De que adianta existirem bebidas gostosas de se tomar, sons sublimes de se ouvir, se a gente não pode mais viver essas coisas? É melhor nem vê-los. Por isso, no sonho, o copo de Guaraná foge do Jackson, o vento leva para longe, o Jackson foge do copo, enfim. Eu tô sentindo um grande medo. Um grande medo de começar a fugir do meu filho. Angelita, olha, eu queria muito poder te dizer alguma coisa. Poder te dizer algo bom. Mas eu não sei. Não tem problema. O seu cuidado em não me magoar já tá bom. Seu silêncio. Me faz bem seu silêncio. Eu já tô cansado de falar nessa paranoia de invasão texana. É a decisão tomada. Se ela acontecer, nenhum avião baixa aqui. É decisão tomada, definida, anunciada. E não tem nada que me faça voltar atrás. Tá? Ponto final. Desculpa, eu te interrompi. Você falava de uma janta. Eu preciso desabafar uma coisa. Uma coisa confusa. Nós nos encontramos, os dois casais, na entrada do restaurante. Em vez de entrarmos e jantarmos, fomos para o estacionamento e entramos nos nossos carros, os casais trocados. Que loucura, troca de casais. Paulo, isso é mais perigoso que a invasão do Texas. Mas nós não tivemos coragem. Não tivemos. Nós saímos do carro, voltamos para o restaurante e jantamos e falamos sobre outros assuntos. Eu já estava ficando ansioso. Só que na noite seguinte, nós voltamos ao restaurante, fomos para os carros, casais trocados, e aí fomos para o motel. Quartos separados, é claro. Eu tive que tomar um daqueles comprimidos. Podia falhar, de nervoso. Loucura total. Mas não falhei. Podia ter ficado nervoso, mas não fiquei. Eu gostei. A Ana Maria é mulher. Só que agora a minha cabeça ferve. Culpa você não teve. Foi tudo combinado? Troca ética de casais. É engraçado. Não deixa de ser engraçado. Mas agora eu sei o que te trouxe aqui. Ah, já sabe. Sei. Você está sofrendo de indignação. Você está indignado que a Isabela aceitou fazer sexo com outro homem. E está indignadíssimo que esse tal de Thiago comeu tua mulher. Baixo. Mas não é verdade o que eu tô falando? Olha aqui, ó. Eu não vim aqui para ouvir coisas sórdidas que me deixam ainda mais indignado. Ainda mais vindo de um amigo. Desculpa, eu não consigo parar de rir. Paulo, você é um cara inteligente, um médico competente, humano. Eu sei o quanto você sofre com os dramas. Paulo,
Eu sei. Você também sabe. Ninguém consegue ficar equilibrado tanto tempo debridando as feridas dos pacientes, ouvindo as pessoas simples, gente como a gente, sofrendo dor. Teu trabalho nem sei definir, é algo de... não sei definir. Pior, Barca. Pior de tudo é que todo esse sofrimento é inútil. A pessoa sofre, sofre, sofre. E a morte vem do mesmo jeito. E é uma pessoa jovem, adolescente, vida ainda não vivida. E eu sofro junto. Eu morro um pouco também. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E agora eu tô falando em outra coisa. Quando eu tô na cadeira da minha dentista, sem que ela saiba, né? Eu aperto a unha no dedo. Então, imaginando que o procedimento vai doer, eu aperto a unha no dedo. É uma dor menor, é uma dor que eu tenho controle. Eu não sou psiquiatra nem psicólogo, mas eu acho que você devia procurar um deles. A minha mulher ir no motel com outro cara é dor menor? Será que é isso mesmo? Dor menor? Depois de tanto fazer enxertos, de você dizer para o paciente que não vai doer nada, e dói muito, que ele vai ficar bom e não fica, poxa, isso é demais para qualquer um. Aí você chega em casa, com a mulher, tua casa, teu carro, tua vida toda bonitinha, certinha. Não é possível com as pessoas sofrendo e você com a vida boa. Eu não sou psicólogo, mas você tem que chegar em casa e ver tudo esculhambado, como agora. Eu nem sei o que fazer da minha vida. Você sabe. Você sabe. Você vai levantar amanhã no mesmo horário e vai fazer as mesmas coisas de sempre. Vai sair de casa pensando se teu casamento continua ou não. Vai embarcar no carro, vai para o hospital, vai se desinfetar, vai entrar na unidade de queimados, vai debridar as feridas e mentir dizendo não vai doer ou vai doer só um pouquinho. E vai sofrer com a condição humana. E vai buscar outros sofrimentos. Você sabe exatamente o que eu estou dizendo. Você sabe. E eu aqui sou apenas a tua voz. Veja bem, eu sei que a imobiliária do Bill comprou um edifício inteiro no centro da cidade. E tem muitos desavisados aí vendendo suas propriedades para os texanos. Eles não sacaram, eles não entenderam onde é que isso vai acabar. Assim que os texanos pegarem seus aviões, no desespero, nós vamos trancar o aeroporto. Vamos entrar com carro, com caminhão, com máquina, nós vamos trancar o aeroporto. Eles vão ter que baixar em outro lugar e vamos ganhar tempo. O tumulto não vai começar aqui. Eu já planejei tudo. Não é por acaso que eu sou o coordenador da Defesa Civil. A tela, eu estou aqui na frente da tela. Um trator arrebenta fácil a tela e nós entramos com tudo. Aqui, ó, caminhão, carro, automóvel. Entramos com tudo. Oi, pessoal.
Precisamos ficar atentos às síndromes ocupacionais que nos atingem. Precisamos identificar os seus sintomas logo que eles surgem. Aqui nesses slides, nós vamos relacionar as síndromes ocupacionais mais comuns. Vamos a elas. Por toda a eternidade, Sísifo foi condenado a rolar uma grande pedra de mármore com suas mãos até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que ele estava quase alcançando o topo, a pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de partida por meio de uma força irresistível. Por esse motivo, a tarefa que envolve esforços inúteis passou a ser chamada trabalho de Sísifo. Às vezes, na medicina, a gente tem essa sensação. Parece que nosso trabalho não leva a nada. Por mais que a gente role a pedra, o paciente continua a sofrer. Na mitologia grega, Caronte era o barqueiro que carregava as almas dos mortos sobre as águas do rio Aqueronte, que dividia o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Como podia ele viver bem, sendo o barqueiro da agonia? Nós, médicos, às vezes passamos a nos prejudicar, a esculhambar nossas vidas. Como vamos viver bem em meio a tanto sofrimento? Não podemos contar com o canto das sereias. Às vezes o médico espera ser admirado, espera valorização externa, e a gente se frustra quando espera ser valorizado e não é. Talvez não venha o caso, mas usar termo técnico e termo leigo é meio complicado para o paciente, né? Estava eu fazendo uma anamnese de uma senhora e eu precisava perguntar para ela: a senhora tem prurido anal? Pensei, ela não vai entender. Prurido eu trocava por coceira, mas anal trocar para CU? Não. Professor, me diga, eu agi corretamente quando eu perguntei assim para ela: a senhora tem coceira na sua rosquinha? Olha, professor, eu subestimei aquela senhora. Ela me olhou e falou: rosquinha? O senhor quer saber se eu tenho coceira no ânus? E eu não tenho. Olha, ela deu uma risadinha, deu uma pensada e falou: rosquinha. Eu nem gosto de rosquinha. Mas o meu marido, esse gosta de uma rosquinha. Professor, o senhor nunca ficou indignado? Nunca teve a síndrome das fúrias? Já tive a síndrome das fúrias. Foi há muito tempo atrás. Eu trabalhava na emergência e eu atendi uma menina chamada Natália. Vamos chamar de Natália porque o nome dela é outro. Natália, 17 anos, estava com o namorado dela, de 18 anos, numa parada de ônibus. Já era um pouco tarde da noite e eles foram rendidos, eles foram abordados por um sujeito bastante ameaçador, os levou até um terreno baldio. E aí, revelando que tinha, de fato, uma arma, apontou essa arma para a cabeça da menina e disse que qualquer movimento que ele fizesse, ela morreria. Foi então que ele estuprou Natália na frente do namorado dela. Ele queria que os dois fizessem sexo na frente dele. Obviamente não fizeram. Óbvio que não conseguiram. Eu ouvi esse relato da Natália e do namorado dela na emergência, naquela noite em que eu os atendi. No dia seguinte, eu fui até a parada de ônibus, onde o casal havia sido levado. Eu notei que tinha um boteco próximo à parada, daqueles botecos bem mequetrefes mesmo. E comecei a frequentar aquele bar. Comecei a dizer para aquele pessoal que eu era carroceiro, que eu estava no Bolsa Família. Comecei a inventar uma outra história.
E aos poucos aquele pessoal todo do bar ia me conhecendo. Uma noite dessas, entre um liso e outro, estava eu conversando com outro bêbado. E foi então que na nossa conversa ele começou a se abrir e a revelar algumas coisas que eu olhei para ele e na hora eu pensei, aquele estuprador. Eu tinha identificado o estuprador. E quanto mais eu dava confiança para ele, mais ele se abria. Ia comentando de algumas coisas, contando vantagens de algumas atrocidades que ele fazia com outras meninas que sequer tinham prestado queixa. Saí de lá e no dia seguinte comprei um punhal. Voltei lá, no boteco, e tava lá o estuprador. Sabe o que eu fiz? Eu paguei 10 martelinhos para ele. 10. Tomei um só. E a gente saiu junto do bar naquela noite. E eu com o punhal escondido na cintura. Às vezes eu botava a mão ali só para saber que o punhal estava ali. E ele me levou até o terreno baldio. Bom, pessoal, desculpa, já tá ficando tarde. Melhor a gente encerrar a nossa aula por hoje. Então, muito obrigado por terem me ouvido. Até a próxima. Euclides da Cunha? Uhum. Euclides da Cunha. Ele exige que a gente preste atenção em cada palavra, sabe? Então eu preciso ficar atenta só no que eu estou lendo. Então eu estou tentando pensar apenas nisso. Lembra-me alguém que vai passando devagarinho para a história, deslembrado dos homens, confundindo-se a pouco e pouco com a sua própria estátua. Uma bela estátua corretíssima e errante, sem um pedestal que a imobilize e soerga acima da multidão. Hoje eu pude ver o meu Jackson pela primeira vez. Só 10 minutinhos. Mas não pude tocar. O médico disse que ele está com risco de septicemia. Ele nem olhou para mim. Tava falando pelo Skype com a Anne, a amiga dele do Texas. Não olhou, nem falou comigo. Eu não fiquei magoada. Ou fiquei? Não sei. Você sabe, ele não consegue mesmo te olhar. Angelita, você foi o maior vínculo que ele teve. Foi. Você disse foi. Como no meu sonho com o copo de Guaraná.
O médico disse que o meu Jackson lhe contou uma coisa que talvez tenha sido um sonho. Que ele tinha 2 bonecos. Um que ele gostava muito e outro que ele não gostava. Daí ele disse: já que eu tenho que partir na caixa, eu quero que você coloque aquele de que eu gosto bem juntinho de mim e o outro a meus pés. E o médico disse que o Jackson quer que a caixa fique aqui, nessa cidade, porque é aqui que ele quer morar em definitivo. Você parece estar se transformando no Jackson. Essa jeans, camiseta, seu cabelo. Jackson falou com a voz muito fraca, bem baixinha, mas eu entendi. Ele disse que domingo ele vai ao Beira-Rio assistir Inter versus São Paulo. Ele vai. Ele vai. Olhei no espelho, comecei a pensar. Os meus 20 anos ficaram pra trás. Eu já não sou mais rapaz. Olhei no espelho, comecei a notar os meus braços tão jovens vão mudando demais. Não é mais viagem de final de semana. É mais longa. Bem mais longa. Precisa se afastar para refletir nosso casamento. Ah! Uma atitude muito madura. Tá. O marido fica aqui trabalhando, pagando as contas, e a mulher, numa atitude muito madura, vai pensar o casamento junto com os amigos. Não. Não. Nós não somos novos, como você disse. Nós dois temos bem mais que 30 anos. Nós não vamos deixar nenhum texano pisar aqui. Você sabe, onde entra um, entra uma boiada. Vamos bloquear o aeroporto. Nenhum. Lembra? Nenhum. Eu vou ler para você a lenda do chafariz da Mãe Preta. Diz a lenda que uma escrava chamada Mariana quis morrer de desgosto porque seu único filho, que saíra de casa, não mais voltara. E conseguiu que Jesus a levasse e deixasse em seu lugar uma fonte de água. Quem bebe dessa água um dia voltará. Segundo o historiador Ney Dávila, a mãe da lenda poderia ser uma índia. O Jackson me fez um pedido. Que eu dissesse pra Anne que o lugar dele aqui ele deixa pra ela. Mas você ouviu o que eu acabei de falar no telefone? Mãe, não esqueça. Meu lugar aqui é pra Anne. A Anne do Texas, mãe. Lá ela não pode mais ficar. Todos sabem o que vai acontecer. E aqui não vai ter lugar pra tanta gente.
Eis o telefone da Anne no Texas. Por favor, ligue. E diga que o Jackson está indo embora e deixando o lugar dele para ela. Explique que você é quem manda. Explique que ela pode pegar o primeiro avião. Que o avião dela pode aterrissar aqui. À noite esgotada eu chego em casa esfomeado, louco pra jantar. Como tudo que eu encontro, mal mastigo, sinto gosto, engulo sem pensar. Me atiro na poltrona e assisto um programa na televisão. Minha vida é assim. Outro dia, minha vida é assim. Outro dia, enfim. Já bem tarde eu me deito, eu reflito e repenso no que vou fazer. Esta vida que me leva, me envelhece e estressa, como eu vou viver. Mas eu lembro da rotina que me espera todo dia e apago a luz. Ontem eu sonhei que eu era outra vez livre para amar quem meu coração mandar. Ontem eu sonhei que eu era outra vez livre para amar quem meu coração mandar. Ontem eu sonhei que eu era outra vez livre para amar quem meu coração mandar. Ontem eu sonhei que eu era outra vez livre para amar quem meu coração mandar. Foi um sonho. A Angelita chegou de Porto Alegre. O marido já foi avisado. Foi buscá-la no hotel. Eu sei porque a Angelita foi a Porto Alegre no jogo do Inter. O Jackson me disse as últimas palavras dele. As últimas palavras. Ele me disse: meu lugar é pra Anne. Os carros entrarão na pista do aeroporto ao amanhecer.
Meu lugar é pra Anne. Larga. O Jackson passou tão rápido pela minha vida. Mas é como se ele tivesse me transportado para outro lugar. Uma brisa passou em minha vida, carregou-me pra outro lugar. Um mundo que andava escondido no meu mais profundo olhar. Primeiro avião. Sou o primeiro. Eu sei. Fui eu mesmo que determinei, eu sei. Nenhum avião. Mas eu estou repensando. A multidão vai invadir o aeroporto pela manhã conforme programado. Mas se um americano descesse, seria agredido na sala de desembarque? E os passageiros do primeiro avião não poderiam descer na cabeceira da pista? Nas minhas terras. O primeiro avião, só o primeiro. Como não vão deixar? Mas essa bala é a cabeça de ferro. Fez o pano e esqueceu de levar.
Música